programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora pela Rádio Elite, programa Relacionamento.com, com a coach Ana Saran. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo algo super diferente, aliás é a segunda vez já que eu faço isso. Adiantar de terça para segunda, faz parte do nosso show. Sim. Isso aí, não é? Se adaptar, a gente está aqui para isso, para levar informação. Não importa se é segunda ou se é terça, o importante é se relacionar. Vai se relacionar segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias. Lembrando que nosso podcast chama Relacionamento.com, com quem você está se relacionando, como você está se relacionando. O que a gente tenta trazer aqui é melhorar. Tudo que a gente coloca aqui é para tentar te ajudar a você ter relacionamentos bons, é viver bons relacionamentos, né? Porque a gente sabe que a gente acorda se relacionando, a gente acorda já se relacionando com a gente mesmo, a gente olha pro espelho e fala, nossa, quem é essa pessoa? Será que ela tá de bom humor? Será que ela tá de mau humor? E aí você aprende a se conhecer, e aí você já se relaciona legal com o seu mau humor, você fala, não, eu preciso ficar de bom humor, eu acordo de TPM, então eu entendo que a minha relação com a minha TPM, com o meu corpo, eu olho, vejo se eu tô gorda, se eu tô magra, como eu tô me sentindo, e ali eu vou aprendendo a me amar, aprendendo a me relacionar comigo mesma, para que eu leve isso para fora do espelho, para as outras pessoas, né? Então a gente vive aí o nosso relacionamento intrapessoal, depois isso tudo durante o dia. Depois vamos pro interpessoal, né? E para quem tem um relacionamento amoroso, afetivo, a gente vai viver aí esse relacionamento também, né? A gente sabe que esse mês nós estamos aqui com a Gi, né, Gi? Fala um oi. Olá, gente. Olha, a Giane Ortiz aqui, taróloga e numeróloga, novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mapa numerológico infantil. Exatamente, que é uma coisa bem interessante para quem pratica autoconhecimento. Isso é, assim, incrível, porque a gente já está falando de um relacionamento interpessoal que são com os nossos filhos. Gosto de falar sempre uma frase, todo mundo é filho, nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho, nós somos filhos, né? E a gente carrega com nós a nossa história. Sim. Né, conosco, né, Gi? A gente carrega a nossa história aí de nossa infância. Essência. Exatamente. A gente sabe que hoje em dia tem muitas terapias aí que nos fazem, eu não digo cura, mas nos fazem entender como o pai e a mãe da gente nos tratou, o motivo, né? E aí cabe a nós querer continuar como vítima ou seguir aí com a sua história, mudando ela. O mapa numerológico, ele tem essa... Como que eu vou dizer assim? Esse propósito, isso, né? Não diria poder, mas ele tem essa técnica, esse propósito de te ajudar a seguir, tirar você do vitimismo e seguir com a sua vida para que você prospere em todos os aspectos. Sim. Né? E prosperar é se relacionar. Você se relaciona com a sua prosperidade, você se relaciona com o seu dinheiro, se relaciona com o seu marido. Então o mapa, ele traz isso. Então a Gi hoje, ela vai falar do mapa infantil, né? A importância desse mapa. Eu falo que eu escuto muito isso na terapia, né? E se eu tivesse nascido e já tivesse colocado uma terapeuta do meu lado, eu não estaria desse jeito. A gente hoje tem essa possibilidade para quem quer ser mãe, pai, voltando a dizer que estamos olhando aqui na posição de filhos, né? Mas vamos assim,
olhar para a posição de pai e mãe, você tem essa possibilidade, não de colocar uma terapeuta do lado da criança, mas um mapa numerológico, sim. Sim, sem dúvida. Né, porque assim, o principal propósito do mapa numerológico infantil é o estudo da energia, né, da personalidade dessa criança, e ele vai ajudar os pais e responsáveis a auxiliar na criação dessa criança, entender como essa criança funciona, quais são os gostos que essa criança tem, como essa criança age, como ela interage, né, com os relacionamentos dos pais, dos amiguinhos, da família e com a sociedade de uma forma geral, né? Na vida dela. Na vida dela, dessa criança, né? Porque né? a criança, ela é um ser, lógico, os pais, eles estão ali auxiliando e conduzindo essa criança, mas ela é um ser, ela é uma alma, ela é uma personalidade. Eu falo isso, exatamente isso, porque a gente tem a mania, vamos falar no lado da terapia, de olhar para o pai e para a mãe e culpar. Ah, porque eu sou assim, porque no caso do meu pai, sou assado por conta da minha mãe. Ok, existe sim uma questão aí, uma influência, porque nós somos criados, né, por esses dois seres, e eles tentaram fazer o melhor que podiam. Sim. Né? A gente tem que, quando você tá no adulto, você consegue entender que o pai e a mãe fez o melhor que pôde ali naquele momento, né? E aí o mapa vem justamente... cortei meu raciocínio. Só que a gente também tem a nossa essência. Sim. Eu tenho a essência da Ana, eu tenho a essência do meu pai, tenho a essência da minha mãe, mas também tenho a minha essência individual, da minha alma, né? Do meu ser. Sem dúvida. Existe sim a influência de pai e mãe, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, que nós, né? Todas as pessoas, todos nós seres, nós temos uma influência genética e espiritual dos nossos antepassados, né? Tudo, né? Nosso corpo, a nossa forma física, tudo tem influência dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Mas existe uma essência que é única, que é nossa, que é a essência que nós trazemos ao encarnarmos aqui nessa Terra, nesse planeta. Então, sim, existe a influência dos antepassados, né? Já falando de pai e mãe, mas existe aquela coisa, aquela essência que é sua, que é única. Exato. E aí, olha, eu vou falar uma coisa muito importante também. A gente tem a mania também de falar assim pra criança, quando ela é criança. Ah, é porque você puxou pro seu pai. Ah, é porque você puxou. E a gente só olha a parte negativa. A gente nunca fala que a criança puxou. Ai, que bonitinho, parece seu pai. Ai, que bonitinho. Não, parece sua mãe. A gente sempre tá olhando pro aspecto negativo do adulto, refletindo na criança. E isso acaba o quê? Prejudicando os relacionamentos. Os relacionamentos dessa Porque criança. toda vez que um pai ou uma mãe critica algo da criança, né, que ela tá ali através da criança vendo aquelas características, aquela personalidade, ou do pai ou da mãe, que por alguma situação não está sendo aprovada, você já está ali prejudicando aquela criança. Né? Então, por exemplo, uma mãe que é separada do pai olha para a criança e fala assim: você está fazendo isso, você está igual ao seu pai. Né? Ou às vezes a raiva, descontar na criança, tá com raiva do pai, desconta na criança. Gente, tudo isso prejudica demais o desenvolvimento dessa criança, desse ser. Né? Então nós precisamos ter a responsabilidade de saber conduzir da melhor forma a criação dos nossos filhos, das nossas crianças, como responsáveis. Não diretamente pai e mãe, porque a gente sabe que hoje nós vivemos uma vida onde muitas vezes os pais, né, por decorrência de trabalho, são ausentes. Então, são os avós, às vezes uma madrinha, né? Precisa de uma rede de apoio. Então, toda essa rede de apoio é responsável e toda essa rede de apoio, inclusive a escola, tem que estar envolvida. Né? Todas as pessoas responsáveis pela educação dessa criança têm que estar envolvida nesse processo. Né? Ô Gi, então assim, ó, por exemplo, vamos começar pela criança, o pai e a mãe, os responsáveis. Vamos colocar o pai, vamos colocar uma família tradicional, entre aspas, né? Pai e mãe. Pai e mãe. Os dois têm que fazer o mapa deles, pessoal,
Eu aconselho. De fazer da criança. Eu aconselho, porque assim, se nós estamos falando de autoconhecimento, para um pai e uma mãe conduzir essa criança, primeiro eles têm que entender a essência deles individual. Como responsável. Como filho, viu? Por isso que eu tô falando. Eles primeiro vão entender eles como filho, depois como pai e mãe. Eu acho que tudo, o pai, a mãe e as crianças envolvidas, é imprescindível que seja feito o mapa. Mas, Jane, agora, nesse momento, eu não estou em condições, mas eu gostaria de fazer o mapa do meu filho. Ok, dá para ser feito. É diferente do mapa empresarial. Que o mapa empresarial não é... Gente, ninguém, eu sempre digo, né? Ninguém é obrigado a nada. Nós, como profissionais, nós estamos aqui no papel de orientador. Auxiliar para que você melhore, né? Para que você busque a melhora na sua vida. Mas a gente sabe que existe um fator condições, né? Então, para fazer um mapa da mãe, do pai, do filho, pode ser que fique um pouco caro. E neste momento a pessoa está precisando de mais de uma ajuda apenas para a criança. Ok. A gente faz essa orientação. Mas se puder a família toda fazer, gente, vai ser uma transformação na vida de todo mundo. Né? Porque o mapa, ele vai auxiliar essa família como um todo. Né? Completo. Então, é importante, sim, que faça dos pais e da criança. Mas, se quiser começar, né, pela criança, inicialmente, ok, não tem problema nenhum, a gente faz esse trabalho. Após a entrega do mapa da criança, a gente vai fazer uma devolutiva com os responsáveis, né, de preferência com o pai e a mãe, e eles vão ficar responsáveis de passar, né, para a escola, para os avós e tudo mais, toda essa questão de ajuda, né? Porque uma criança, ela não tem como se autoajudar. Ela ainda está em desenvolvimento. Quem tem que ajudar são os responsáveis, né? A escola, né? A comunidade toda que envolve, né? Os pais, os avós, a escola, enfim. Isso é muito importante. Ô Gi, e aí qual é a diferença do mapa do adulto para o mapa da criança? Então, o mapa infantil, nós vamos ter uma visão, um olhar para esse mapa mais na questão de desenvolvimento, né? Realmente a condução daquela criança. Então, por exemplo, nós não vamos ver determinadas situações. Por quê? Porque ainda nós estamos com um ser em desenvolvimento. Então, não tem como a gente falar de missão para uma criança, né? Não é o momento ainda. Então, o mapa infantil, ele é um mapa um pouco mais resumido do que um mapa adulto. Nós não vamos fazer análise de assinatura, porque a criança ainda não tem uma formação. Mas nós vamos dar uma orientação para que no futuro os pais já vão conduzindo aquela criança para não cometer os erros que a gente comete. Ô Gi, mas aí na hora que você faz um mapa, por exemplo, você chega pra mãe, e o nome da criança, por exemplo, o nome é assim, vamos supor, Maria de Jesus. A mãe foi lá e registrou Maria de Jesus. Aí você faz um mapa da criança e vibra o nome lá de um outro jeito. Você já explica para a mãe começar a treinar a criança a escrever da forma certa? Então, esse acerto não dá para ser feito com a criança, porque o acerto ele é feito em cima da assinatura. Entendi. Entende? E a criança ainda não assina. Então, nessa parte é diferente um mapa infantil do mapa adulto. Então, deixa eu te dar um exemplo mais prático. O que nós vamos analisar no mapa infantil? Nós vamos analisar a impressão, a expressão, a motivação, o destino dessa criança também. Os anos pessoais é muito importante. Então, por exemplo, existe um ano ideal para cada ação, né? Que nós vamos conduzir essa criança a fazer. Então, por exemplo, uma criança que está no ano pessoal 8, né? Essa criança que está no ano pessoal 8, ela vai... Você não tá ouvindo? Vai indicar essa criança a cuidar das suas finanças, né? Mas como que eu oriento uma criança a cuidar do financeiro? O cofrinho, né? Indicar um cofrinho para essa criança, para ela ir já juntando as moedinhas e juntando a mesada, aprender a administrar o dinheiro,
como ela vai trabalhar esse dinheiro, né? Ela quer um brinquedo caro? Olha, vamos lá, vamos juntar o seu dinheirinho para que você consiga comprar esse brinquedo. Ou ajudar os pais, né? Ó, o papai e a mamãe vai dar metade e outra metade você junta. Quando você conseguir conquistar essa metade, nós vamos juntar e vamos comprar o brinquedo que você deseja. Isso já dá o quê? O valor para essa criança do financeiro. Aprender o que é administrar dinheiro. Isso é muito importante. Você ensinar o seu filho a administrar financeiramente. Ele vai ser um adulto, ele vai crescer um adulto ciente e mais consciente e valorizar o financeiro, o material, os bens. E é importante falar sobre isso, porque a gente acaba aprendendo também, né? Porque às vezes a gente como adulto também não sabe. E aí você vem com amor, você tem amor a essa criança, aí você olha, você chega e dá lá o feedback, fala, ó, a criança pra melhorar tem que aprender a economizar, tá, fazer cofrinho, não sei o que, não sei o que. Você acaba também sendo exemplo, né? Exato. Sendo exemplo. Fazendo um movimento diferente. Sim, então você já vai conduzir essa criança a aprender a lidar com as suas finanças, né? A lidar com o dinheiro, a valorizar, a dar valor, né? E aí, cada ano pessoal, nós vamos ali conduzindo aquela criança a determinadas atitudes, né? Qual é o momento de doar o seu brinquedo? Esse brinquedo que você já não usa mais. Às vezes aquele brinquedo, a criança cresceu, ela tinha 1 aninho, ela brincava com um determinado brinquedo. Com 3, 4 anos, aquele brinquedo que ele tinha de 1 ano, já não vai mais fazer sentido. Então, vamos doar o brinquedo. Então, tem 1 ano para isso. Então, você vai seguindo ano a ano com a criança, vai ensinando, né, o que é bom cada ano ela fazer. E desde pequenininha, ela já vai ali crescendo e já vai seguindo dentro daquele propósito, né, ajudando na educação. Se ela é uma criança que ela gosta ela tem o perfil artístico, né? Então a gente vê no mapa daquela criança, de acordo com os números dela, se ela tem dons artísticos. Então nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar as artes na vida dessa criança. Na verdade, você vai potencializar a característica da pessoa, da potencializar. Então imagina você, Ana, você é uma pessoa que tem dons artísticos e você descobriu isso com 40, 50 anos de idade. Imagina se os seus pais já tivessem incentivado você desde criancinha. Hoje você poderia ser uma mega artista. Por quê? Porque você tem números artísticos, você tem o dom das artes, os seus pais, eles incentivaram você, colocaram você numa escola de teatro, numa escola de dança, que seja, enfim, e você tá ali, ó, naquele meio, desde criança ali, trilhando aquele caminho. Então, isso tudo vai fazer o quê? Vai tornar você um adulto mais consciente, um adulto satisfeito, porque você feliz, feliz, exatamente, porque aí você não, como é que fala, não esperou chegar na idade adulta para descobrir e realizar o seu sonho. O que eu vejo que é importante aqui é a consciência da gente, de nós adultos, enquanto queremos nos transformar em pais. Exatamente. Né? Volto a dizer, todo mundo é filho, mas nem todo mundo é pai, porque não gerou, não criou uma criança. Não estou falando só da gestação, nada. Sim. Porque não acolheu alguém aí, não foi o responsável ou o tutor por alguém. Porque é isso também que a gente está falando em relação ao mapa. O tutor dessa criança, também fazendo o mapa dessa criança, ele também pode fazer um mapa dessa criança justamente para poder entender o jeito da criança. Porque a criança, ela tem a essência dela, exatamente. E aí, às vezes, a essência dela bate de frente com o pai e com a mãe. E o pai e a mãe quer impor o jeito dele em relação a essa criança. Sim, totalmente errado, né? Vai querer impor, tipo assim, se a criança é artista, tem esse dom de artístico, não tô falando do caso de todo mundo, eu tô falando em alguns. Vai olhar e vai falar, isso não te traz dinheiro, porque isso não é bom, porque isso, aquilo, outro. E aí isso tá no mapa dela, tá no destino ali, né? Que ela tem possibilidade de fazer dinheiro sendo um artista infeliz. Porque hoje, o que a gente busca como adulto? Trabalhar com alegria. A gente já não quer, mas é porque a gente
tem esse direito, por exemplo, de falar assim, ó, hoje eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, quero trabalhar com aquilo que me dá prazer, né? Exato, trazer essa leveza para Sim. dentro de mim, tudo tal. Então, eu como adulto já entendi isso, eu vejo que quando você passa isso pro seu filho, você dá essa oportunidade para ele vai, nossa... Ele vai crescer um adulto muito mais feliz, muito mais consciente. Produtivo. A produção sem dúvida. Do trabalho, Uma coisa que eu percebo também, Ana, é que assim, quando os pais, eles já olham para uma criança querendo levar aquela carga de responsabilidade de que, nossa, eu não sou bem sucedido, mas meu filho tem que ser, né? Só que muitas vezes esse tem que ser, os pais não fazem a parte que tem que ser feita, que é entender aquele serzinho, né? E potencializar naquela vida, naquele ser, naquela criança, o melhor dela. Então, hoje, nós vemos aí muitas pessoas que ganham muito dinheiro no mundo artístico, mas que foi uma sorte. Não foi planejado, né? E quando você tem o mapa do teu filho na mão, você vai planejar o futuro dele. Dentro das características e da personalidade daquele ser. Exatamente. Porque nós estamos dando o exemplo dos artistas, mas assim, imagina que você tem um filho que ele tem números e características para ser um excelente empresário. Ganhar dinheiro como empresário. Então vamos trabalhar essas características nessa criança, desde pequeno. Exato, não significa que ele tem que ir para uma faculdade, que ele tem que ser médico, porque eu sou médica. Não, meu filho tem o dom para ser empresário. Então, e eu sou médica, por exemplo. É lógico, eu volto a dizer que a gente está buscando o melhor. Significa aqui que o pai e a mãe estão olhando e dando a entender que se ele for médico, etc, etc, é o melhor para ele. Nada é feito sem amor para esse filho, não. É tudo com amor. Tudo com amor. Tudo com amor. Entendeu? Tudo enquanto a gente tá rasgando aí o negócio dela, ó, vamos falar aqui quem tá nos assistindo. Luciana dos Emirados Árabes, Laís de Santa Cecília, Manuel do Rio de Janeiro, Thaís da Vila Mariana, Sandra da Vila Maria, Samanta da Penha, Kátia da Vila Matilde, Amanda de São Mateus, Égina de Osasco, Valéria de São Bernardo, Manuela de Lisboa, Raquel do Jaçanã, Luciana de Santo André, Rosana do Peru, Tereza do Paraguai, Gabriela do Jardim Brasil, Solange de Sacomã, Viviane de Osasco, Simone do Jardim São Paulo, a gente tava lá, né, gente? Roseli de Guarulhos, Denise do Rio de Janeiro, Vanessa de Lisboa, pena que a gente não tava em Lisboa. Solange da Vila Mariana, Amanda da Vila Guilherme, lá, meus conterrâneos da Vila Guilherme. Bastante gente, né? Cecília de Mogi das Cruzes, Sandra da Vila Guilherme, Fábio de Mauá, Vanessa da Vila Guilherme, Helena da Vila Madalena, Camila de Jaçanã e Cristina de Londres. É isso aí, gente. Bastante gente. Do que é isso aqui? Navio da Iemanjá. No final a gente pode falar, claro que pode. Vamos falar. Ó, no final nós vamos fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda, claro que pode. A gente vai... Fala, Gi. E assim, eu te dei até o exemplo, né, Ana, que nós estávamos conversando sobre a questão do meu filho, do Júnior. O meu filho, na numerologia dele, ele tem números muito espirituais, né? Ele já nasceu num dia mestre, que é um dia 22, como eu já falei nas lives anteriores, as pessoas nascidas no dia 11 e no dia 22, já imediatamente conseguimos identificar que são pessoas que nasceram em dias mestres. E ele nasceu dia 22. E ele tem 3 números 7 na numerologia dele e 2 número 9. Vai falando números espirituais, né? E o meu filho, ele sempre foi muito introspectivo. Né? Desde pequenininho, ele sempre foi aquela criança assim que não aceitava muito a aproximação das pessoas. Ele sempre preferiu estar no meio de adultos. Né? Até hoje, né, Gi? Até hoje, meu filho tem 18 anos. Se tiver uma turma de molecada e uma turma de adulto, ele vai querer estar no meio dos adultos. Ele não tem paciência pra molecada. Mas é o jeito dele. Mas é o espírito, ele tem um espírito maduro, né? O espírito dele é um espírito velho. Né? Antigo. Não fala velho. É antigo.
Ele tem um espírito antigo, né? Então, assim, hoje eu tenho mais entendimento ainda sobre esse comportamento dele. Mas os pais que têm um filho com essas características, o que ele não pode fazer? Ai, não seja caipira. Né? Então, você já tá ali massacrando o seu filho. Então, mas quando você fala dele, por exemplo, em que momento que você entendeu que ele era assim? Eu sempre procurei observar, eu sou uma pessoa muito observadora, né, Ana? E eu sempre, devido à minha religião, né, então eu sempre procurei entender esse lado, eu sempre deixei ele muito à vontade, né, não fui contra os gostos dele. Entendi. Entende? Então, assim, se a criança... Sempre respeitou. Sempre respeitei, mesmo ele sendo uma criança, né, eu nunca... fui impositora. Então eu explicava, filhinho, você vai chegar lá na festa, cumprimenta as pessoas por uma questão de educação. Toda vez que a gente saía, tinha que ter essa conversa. Porque o comportamento dele é o quê? Mantém a distância. Ele não tem essa questão de chegar no lugar e já ter aquela aproximação. Seja com adulto, seja com criança. Então ele era o perfil. Então ele chegava num lugar, ele já botava a mãozinha para trás, porque ele não quer contato. Então as pessoas, elas precisam entender isso na criança e respeitar. Você não pode chegar, moleque, deixa de ser caipira, né? Então você já tá ali, você já tá massacrando o teu filho, sem perceber, né? Então eu sempre deixava ele muito à vontade, eu deixava no tempo dele, né? Eu deixava no tempo dele. E quando eu chegava nos lugares, eu falava, olha, você me desculpa, mas o meu filho, ele não gosta de ser tocado, né? Então, deixa no tempo dele. Mas ele cumprimentava, ele aprendeu a cumprimentar de longe, né? Sem pegar, sem tocar, sem beijar. Por quê? Porque é o perfil dele, né? O meu filho, ele gosta de fazer tudo muito sozinho. Se ele tiver que ir pro cinema, ele vai sozinho. Se ele tiver, assim, lançou o filme, ele quer assistir, ele não precisa de companhia. Entende? Ele vai sozinho. É o perfil dele. É a forma dele, é a essência dele. Então, isso a gente precisa observar numa criança e não querer mudar. Porque cada um é um, gente. Vai ter aquela criança que vai gostar de ficar mais isolada, brincar ela com ela mesma. Já vai ter aquela que já é mais expansiva, já quer brincar de cantar, já quer brincar de... Então, é isso que os pais precisam entender e incentivar as crianças. E através do mapa... E através do mapa você consegue identificar e entender tudo isso, né? Qual é o momento dessa criança, que momento que ela está vivendo. Quais são os dons, quais são os talentos que essa criança tem. Quais são os talentos? Qual é o talento do teu filho, você sabe? E fazer o quê? Incentivar. Incentivar. Ô Gi, agora a gente está falando dessa criança que já está aí, né, na fase escolar, tal, que os pais já estão com ela do seu ladinho ali e tal. Mas e como que a gente pode fazer o pai e a mãe que está gestando essa criança, que está ali, já soube que é um menino, uma menina, ou não quero saber, mas eu sei que para a menina vai chamar tal, se for menino vai chamar tal. Ele pode fazer esse mapa antes? Ele não pode fazer antes da criança nascer? Não é aconselhável. Só com o nome? Não, a gente pode até... Tipo assim, vibrar o nome. Se for menino, eu quero cortar o nome. Você não pode fazer isso? Não, eu posso fazer essa análise. Eu posso, por exemplo, Giane, olha, o nome... Maria. Não é bom. Não. Não, eu tô falando assim. Mas, por exemplo, eu vou colocar o nome da minha filha de Catarina, né? E o sobrenome do pai é X, da mãe é Y. Vai vibrar legal. Catarina Silva e Souza, por exemplo. Eu posso. Gente, por incrível que pareça, o nome Silva é um nome bom. O nome Santos é um nome bom. Apesar de serem nomes comuns, né? São nomes bons. Mas o que acontece, Ana? Nós não podemos interferir e fazer um mapa antes da criança nascer. Por quê? Nós não sabemos nem se essa vida realmente vai vir ao mundo. Entende? Nós não sabemos se essa criança vai nascer, e se ela vai vir saudável, e se ela vai realmente viver, né? Crescer. Então, vamos deixar tudo no seu tempo. Deixa a criança
nascer, deixa a criança amadurecer, né? Uns 2, 3 meses ali. Não, eu tô perguntando isso por conta do seguinte, por exemplo, se eu vou montar uma empresa, eu chego pra você e falo, Gi, eu vou montar uma empresa, eu quero o logo, tal, não sei o que, já vamos pro mapa. Ok. Aí tudo bem. Mas aí, quando é uma criança, eu não posso chegar pra você e falar, Gi, eu quero colocar o nome da minha filha de Tereza de Jesus, por exemplo. Vai ser bom? Vai ser bom? Vai vibrar bom? Então, gente, isso é realmente uma coisa muito complicada. Dá para fazer essa análise, é possível nós fazermos esse estudo prévio, mas não fazer um mapa. Ah, tá. O estudo, eu tô falando do nome. Dá para fazer um estudo do nome. Olha, esse nome é legal, né? O pai pode chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui 2 ou 3 opções de nomes, né? Me fala qual que vai vibrar melhor, qual vai ser melhor e tal. Dá para nós fazermos, dá para fazermos. Mas a gente tem que entender que nós não podemos interferir. Entende? Eu entendi. Você quis dizer que você pode fazer, mas você não pode afirmar, né? Por quê? Porque, assim, é uma interferência. E para nós fazermos o mapa, nós precisamos ter, além do nome, a data de nascimento. Se a criança não nasceu, como que eu vou fazer? Entende? Eu tenho que ter a data de... Não, mas a cesariana está prevista para ser dia 20. Você pode ter certeza que se essa criança não está... né, dentro do plano espiritual de nascer no dia 20, ela vai antecipar. Gente, mas isso ela vai aconteceu comigo. adiar. Isso aconteceu comigo. A Giovana, minha filha, no ultrassom deu dia 3 de dezembro. O meu médico, dia 3 de dezembro, ele ia pra Itália. Aí ele falou, Ana, então... Ele falou assim, o último parto que eu vou fazer vai ser o seu, dia 2 de dezembro, de lá eu vou pro aeroporto, mais ou menos isso, sabe? De lá eu vou pro aeroporto. Falei, ok. Então ele falou, então, segunda-feira, dia 2 de dezembro, você está aqui 10 horas, eu vou te encontrar no centro cirúrgico, assim, tá tudo combinado. Encontrei com ele na sexta, minha última consulta. Quando foi no domingo, 10 horas da manhã, quem nasce? A Giovana. Entrei em trabalho de parto no 24 horas antes. Nasceu no dia 1º. Tá vendo? Não era pra ela nascer nem no dia 3, nem no dia 2. Era pra ela nascer no dia que foi programado pra ela nascer, que é no dia 1º. Então, você entende, Ana, que pra fazer um mapa, mesmo sendo um mapa infantil, temos que ter o nome e temos que ter a data de nascimento. Então, se a criança não nasceu, não tem como fazer o mapa. Entendi. Então, deixa esse ser vir para o mundo, deixa essa alma realmente, né, botar os pezinhos na terra, aí a gente faz o mapa. Entendi. Então, assim, ó, por exemplo, agora eu vou te pôr numa outra saia justa. Tá bom. Vamos supor que eu não escolha o nome. Tá. Que eu não escolha o nome. Eu tenho opções de nome e ainda não escolhi. Aí a Giovana, por exemplo, nasceu no domingo. Né, lá no dia 1º do 12 de 2002. Nasceu ali. Vamos supor que eu não escolhi Giovana. E eu tenho até 5 dias para eu poder registrar essa criança. Certo. Eu posso chegar no outro dia e falar, Gi, já saí daqui da maternidade. Da anestesia aqui no WhatsApp. E gravo um áudio para você. Tem como você fazer um mapa da minha filha para mandar meu marido ir lá registrar? Olha, essa interferência... como numeróloga, como estudioso, a gente prefere assim, fazer do jeito que você falou. Olha, eu tenho 3 sugestões de nome e me fala qual que vai vibrar melhor, porque é a união do nome com o sobrenome do pai, da mãe, etc. E a data de nascimento. Eu acho mais viável do que a gente fazer dessa forma que você está falando, entendeu? Como assim? Por quê? Porque pode chegar... na maternidade? Porque mesmo assim, Ana, ainda pode chegar... Existem vários casos que quando chega na hora de registrar, a pessoa decide mudar o nome. Ah, não. Nem vamos falar nada. Vamos ler aqui as... Existe isso, gente, o tempo todo. Quantas histórias a gente não ouve de Mas então, por isso que tem que ser de comum acordo com o pai e a mãe. Vamos fazer um mapa? Então, assim, ó, vai nasceu. Gente, e a pessoa que o pai e a mãe escolhem o nome ali bonitinho e registra errado? Mas será que ainda existe isso de registrar errado? Antigamente sim, mas hoje... Existe ainda algumas coisas. Por exemplo, Souza... A pessoa deve digitar lá e olha pra você, confere aqui, vê se tá certo. Aí então, você mesmo aperta o enter, deve ser assim hoje em Souza dia. Com S, Souza com Z, tem acento, não tem acento. Igual hoje... Giane, né? O meu nome é Giane. Tem Giane,
Jeane, tudo isso muda. Uma letra muda tudo. Uma letra muda a tua história. Vamos ver aqui, se é com G, se é com J, as entendeu? Estão vindo. Então, às vezes, tudo isso, gente. Se tem acento, se não tem... Eu já tive clientes que o acento estava na letra completamente errada. Datilografia, viu? Com certeza foi datilografia, porque se fosse comprar... E quando? Tem o corretor. Pode acontecer, porque às vezes a gente está num momento, igual você falou, porque agora, pelo que eu tô sabendo, o registro já sai dentro do hospital. Do hospital, é. A mãe já sai do hospital com o registro. É. Às vezes não conferiu, não viu. Entendeu? Às vezes foi registrado ali, ela bateu o olho, não, tá tudo certo. Mas não tem som. Meio atordoada ainda da anestesia, da dor. Né, da felicidade do... Ela tá preocupada com o bebê, não preocupada com o registro de nascimento. É isso aí, vamos pras perguntas, Aproveitando que você falou sobre isso, só um adendo rapidinho sobre essa situação. Já aconteceu de cliente meu... Registrou a criança, chegou em casa, viu que o registro estava errado, o pai pegou o registro, voltou lá e fez um novo registro. Qual que vale na numerologia? O primeiro, né? O primeiro, gente. É o primeiro. Corrigiu, beleza, corrigiu, mas o que vale, a alma daquela criança está conectada àquele primeiro nome. É a mesma coisa quando você nasce num dia, por exemplo, nasci dia 1º e registrar lá para mim dia 2. Não, o que vale é o dia que você nasceu. Você pôs a cara no mundo, que nem a gente tá falando aí, ó. Vários mapas, eu tenho vários mapas que eu faço, inclusive recentemente teve uma cliente que ela mesma, ao preencher o formulário, ela colocou a data que ela foi registrada. Só que ela tinha comentado comigo que ela nasceu em outra data. Eu falei, não, tá errado, resolve aí, que dia que você nasceu? Não, eu nasci realmente tal dia, mas eu fui registrado tal dia. Eu falei, então... O registro vale para suas situações formais da sua vida. Mas você nasceu nesse dia, você tem que comemorar nesse dia. É o dia que você veio pro planeta. Gente, não adianta, eu acho que o mais difícil é quem nasce dia 29 de fevereiro, né? Imagina. Fazer um mapa do dia 29 de fevereiro, comemorar. Bom, enfim, vamos para as perguntas aqui. Vamos. Qual é o melhor momento para eu fazer um mapa? Rosana, do Rio de Janeiro. Adulto ou infantil? Nós estamos falando hoje aqui do mapa infantil. Mas eu acho que é o... Se for... Tá, vamos lá. Se você está perguntando, Rosana, sobre o mapa infantil, a partir do momento que a criança nasceu, passou 1 mês ou 2, você já pode fazer o mapa dela, tá? Lembrando que a criança, o bebê, ele ainda não tem uma vida social. Entende? Então, o ideal é ali a partir dos 3 aninhos, quando a criança já começa a falar, quando ela já começa a se expressar, quando ela já começa a ir pra creche, quando ela começa a brincar. O ideal seria a partir dessa idade. A partir do momento que nasceu e registrou, pode fazer o mapa. Mas, na minha opinião, o ideal é a partir dos 3 aninhos, tá? Adulto, você pode fazer o mapa a qualquer momento. Quer fazer hoje. É hoje o seu dia, minha amiga. Faça. Porque, assim, é como eu tava conversando com a Ana. O mapa, ele só não vai apontar quais são as coisas que você precisa melhorar, como ele vai te dar a solução para isso. Né? Então, para mim, na minha opinião, o mapa, ele é uma das melhores ferramentas terapêuticas que pode auxiliar uma pessoa. Se permita. Quando a pessoa se permite, ela tá dando o start para mudança na vida dela. Então, o mapa numerológico adulto pode ser feito em qualquer idade. Inclusive, pessoas de 80 anos que já fizeram o mapa e mudaram a sua vida. Imagina. Tem uma história, aproveitando, incrível. tem uma história de uma senhora aposentada com 80 anos e ela fez o mapa dela porque ela tinha o sonho de escrever poemas. Depois que ela fez o mapa, ela foi incentivada pelo numerólogo e tudo mais, ela escreveu um livro de poemas. Gente, ela ela realizou o sonho da vida dela, entende? É porque às vezes ela precisa desse apoio, né? Tipo assim, ela não teve apoio da infância, aí você faz um mapa e lá tá escrito que faça. E ela passou a ser a pessoa mais realizada no planeta porque ela fez um livro de poemas. Ela ganhou dinheiro com isso, gente? Não é esse o propósito. Ela se realizou. Isso é o mais importante. Ela passou depois, vendeu alguns exemplares, as pessoas conhecidas. Para ela, o que importava é que ela realizou o sonho da vida dela, que era escrever
os poemas. Que ela tinha, né, aquele livrinho de poema guardado há décadas. E ela conseguiu compartilhar todas aquelas mensagens, todos aqueles poemas com outras pessoas. E já estava pronto, você vê, né? Só Gente, precisava só de um ok. É sensacional. Isso é tudo na vida de um ser. Olha aqui. E aqueles nomes engraçados, você sugere modificar? Ana Paula de Recife. Tá. Ana Paula, é assim, ó. Os nomes engraçados, ele vai estar lá na certidão de nascimento, ele não vai mudar. Mas nós podemos orientar, sim, uma pessoa a criar um nome social que seja mais condizente, que vibre melhor na vida dessa pessoa e que ela se sinta mais realizada. Isso não precisa ser uma mudança judicial, né? A Ana tá aqui, a Ana Saran, o sobrenome dela de registro não é Saran. E ela usa esse nome como um nome social. Né? Que muitos chamam até como nome artísticos, né? Quando a pessoa está no meio artístico, a gente fala assim, meu nome artístico é tal, né? Sim, você pode usar o nome que você quiser. Olha que bênção que a numerologia nos traz. Exato, você vai lá e fala assim, Giane, eu quero usar tal nome, vamos fazer um mapa para ver se pode vibrar. Sem dúvida, pode fazer exatamente. Sim, sem dúvida. Ó, fazendo o mapa, a gente tem que mudar o nome do filho? Helena de Alphaville. Olha, Helena de Alphaville, fazendo o mapa, a gente tem que mudar o nome do filho. Então, aí eu precisaria entender um pouco melhor essa sua pergunta, né? Porque assim, a gente não muda o nome de ninguém, né? Nós não mudamos o nome da pessoa. Nós fazemos uma nova assinatura, né? Uma nova... Quando a gente fala assinatura, como eu falei na live, no podcast anterior, é assim, o teu nome e a sua assinatura, eles são a mesma coisa. Né? Porque muitas pessoas acham que assinar é o rabisco, né? Já teve gente que falou pra mim assim, mas eu não tenho uma assinatura. Como não? Todos nós temos uma assinatura. Todo mundo tem uma assinatura. Se você, simplesmente, se você escreveu lá no RG, por exemplo, onda vai, onda vem, é assinatura. Não importa se... Assinatura não significa aquele rabisco que as pessoas fazem, que antigamente todo mundo tinha, não. Às vezes é o seu nome escrito bem bonitinho, ali é a sua assinatura. Exatamente. Então, assim, Helena, de Alphaville, o que nós fazemos é uma adaptação, uma adequação do nome da pessoa. Eu vejo, sabe como que? Eu acho que, não sei se eu estiver errado. Sim. É como você vai desenhar seu nome de forma diferente, de outro jeito. É o mesmo nome, só que em outro desenho. Sim, de um outro formato. Em um outro formato. Né? É como criar uma nova assinatura, né? Quando a gente faz um mapa, que eu falo assim, criar uma nova assinatura, é como se você estivesse criando a sua nova logo, né? Trazendo assim para uma forma bem lúdica. É a sua nova logo. É lúdico mesmo. É lúdico. É a nova logo. A palavra é exatamente criar. essa, lúdico. Você vai se identificar, porque o seu nome é o seu logo. Não interessa se você trabalha com qual ramo de atividade você faz. Não interessa, o seu nome é seu logo. Exatamente. Então, sim, a gente muda o nome da pessoa, mas não necessariamente na certidão de nascimento e nada disso. E é intencional, no sentido de que vibre de uma forma positiva. Porque o número, como ela falou, tem solução justamente por isso. Às vezes tem alguma coisa lá que não está vibrando legal, aí ela muda o jeito de escrever esse nome, justamente para reverter aquilo lá e começar a vibrar de forma positiva. Sim. Né? Então, assim, não é... A Ana Saran fez o mapa dela. Fiz. Não mudamos o Ana Saran. Ela continua sendo Ana Saran, mas nós colocamos um acento. Um acento, E aí, semana que vem, vocês já vão ver no logo já. Ó, hoje em dia, eu posso colocar somente o nome que eu quero. Digo, sobrenome que achar mais bonito. Se eu tivesse feito um mapa, eu teria como saber qual o sobrenome certo? Juliana de Moema. Você quer dizer dos seus filhos ou o seu? Né? Tem as duas situações aqui. Porque eu acho que o sobrenome que você pode escolher tem que estar dentro do registro, gente. Na hora de sobrenome. Na hora de registrar? Não, mas eu não entendi a pergunta. Eu entendi. Tipo assim, eu posso escolher... Vamos supor, meu pai chama João dos Santos. A minha mãe, Joana Maria. Maria de Jesus. Tá. Eu posso, hoje, escolher qual... não acho que não é essa pergunta. Qual quer dizer? Eu chamo, vamos supor, Ana Sarão, meu marido, Anselmo Spirigoni. Para os meus filhos, eu posso colocar o Saran, se eu quiser, em vez do Spirigoni? Claro.
Hoje é liberado hoje isso, né? Você hoje não é obrigado a deve... colocar o nome do pai e da mãe. Não, você não... Gente... judicialmente falando. Não é obrigado. O nome da mãe tá de liberado. comum acordo, sendo de comum... Tantos filhos tem por aí que tem só o nome do pai e não tem o sobrenome da mãe. Ou vice-versa. O meu só do pai. Então, você mesmo é um exemplo. Você, de registro, você só tem o sobrenome do pai. Só do pai. Não tem o da mãe. Não. Entendeu? Então é totalmente E aí, liberado. tipo assim, e hoje tá liberado se você quiser colocar só o seu sobrenome. Se tiver de comum acordo entre o casal... Sim. E aí? Gente, não é comum, quando as duas pessoas se casam, a mulher receber... É comum não, é tradicional, né? É tradição a mulher casar e receber o sobrenome do marido, né? Mas não é obrigatório. Não. Você não é obrigado a chegar hoje no cartório e colocar o sobrenome do teu marido quando você casa. Assim como muitos homens, por umas questões de tradição, de nome de família, de não sei o quê, o cara casa lá, o cara é fazendeiro e casa com uma mulher fazendeira, mais fazendeira do que ele. Coloca o sobrenome da mulher no marido também. Né? Isso é uma escolha. E tudo o mapa resolve. O mapa resolve. Você vai lá e fala assim, eu quero colocar... Se o cara chegar e falar, eu quero colocar o nome da minha esposa, a Jane vai fazer a numerologia para ver se vai vibrar bem. Exato. Aí o mapa entra na questão vibracional. Esse nome vai vibrar legal? Ele vai me trazer uma boa energia? Ele vai me trazer sorte? Porque o nosso nome, ele nos traz sorte, gente. Exato. Nosso sobrenome, né? Exato. Nosso sobrenome conta a nossa história. Outra pergunta aqui interessante. Como saber quantos filhos vou ter pela numerologia? Ellen de Campinas. Não, aí desculpa, Ellen. A numerologia, ela ainda não é previsão, tá? A gente não consegue ter essa previsão. Aí é um planejamento, né? Exato, a quantidade de filhos que você vai ter é um planejamento. Porque na verdade aqui, Ellen, o mapa numerológico fala só sobre você individual. Não fala assim... No seu destino, ali não vai sair, você tem tendência a ter tantos filhos, não. Ali não fala sobre a sua sorte como pessoa, a sua prosperidade, a sua carreira. Suas dívidas kármicas, exatamente, seus aquilo karmas. que você tem que aprender, mas não assim prospectar filhos, né? Não. Vamos aqui, ó, falando das pessoas... Filhos é planejamento. Ou o casal quer ter, ou não quer ter, quer ter um, quer ter dois. Exato, exatamente. Vamos lá, ó. Ana Paula da Moca está nos assistindo, Maria de Lisboa, Helena do Jardim Brasil, Mariana dos Emirados Árabes, Patrícia dos Emirados Árabes, Solange de Santo André, Rose de São Caetano, Juliana do Japão, ó que legal, Débora de Guarulhos, Joana de Recife. Bastante gente, tem mais pessoas ali, tem mais aqui. Bastante gente, a audiência Tô achando que vai mudar pra segunda-feira, hein, Cris, ó. A audiência tá... Sofia de Pernambuco, Bete do Tucuruvi, Fernanda da Vila Guilherme, que eu acho que é a nossa Fê. Gabriela Santos, nossa, né? Quem me pensa que nós compramos. A nossa Fê. Ela mandou uma foto aqui, já postei. Faz parte já. do nosso grupo, né? Gabriela Santos, Paloma do Canadá, Ana Paula do Morumbi, Vera de Guarulhos, Cristina do Rio Grande do Sul. Bastante gente nos acompanhando, exatamente. E não vamos esquecer que tem sorteio, né, gente? De um mini mapa aí no final. Isso Vocês aí. que estão com a gente, fica até o final para que for sorteado entrar em exatamente. contato Olha comigo. isso aqui. Meu Deus do céu. Essa pessoa vai ser muito sortuda, hein, gente? Bastante gente. Vai ser Esses muito, aqui também muito, entram, né? Fizeram as perguntas. Vamos colocar aqui. Você coloca, Cris? Juliana de Moema, a Helena de Alphaville, Ana Paula de Recife. Dá pra ela que ela pega lá os nomes pra gente poder sortear e elas também participarem, né? Porque elas fizeram perguntas. Exato. Bom, então... Como tá o nosso tempo? Vamos lá. Faltam 10 minutinhos, mais ou menos, pra gente... Vamos falar aqui da... Fala dos patrocinadores, das pessoas, né? Que nos Enquanto a Cris vai apoiam. Exato. Das pessoas que nos apoiam aqui na Rede Elite, Estilo Motores, que é do Carlos, é aqui na Zona Norte, né, que a gente sabe que é a oficina, Alto Estilo Semijoias, que é da Iris, o Vivar Café, o Empório do Queijo, loja Kids Shop, que é da Mira, o Empório do Queijo onde a gente foi, né, que muito bom. Muito bom, exatamente. A doutora Ideli Dermato Oficial, que ela trabalha com dermatologia, medicina integrativa, tudo que ela
pode resolver dentro do consultório, ela resolve, ela não te coloca dentro num centro cirúrgico, eu acho isso muito legal, porque evita muito contaminação, muita coisa, ela evita ali dentro do, não tirando a pessoa do consultório. A RAFS, que é do Anselmo Spirigoni, a MS Agro, que é do Anselmo Spirigoni, da Palmas. Lembrei agora uma coisa importante pra gente falar, Gi, no nome, sobre o Júnior, primo, não sei o que nós comentamos. Sim, uma coisa disso que eu lembrei agora do Anselmo Júnior. Vamos falar. A doutora Prosperidade e a Giane Orchestaro. Né, Gi? Sim. Fale aí rapidinho pra gente. Do Júnior, se isso influencia o Júnior, o primo, o neto. Sim. Que eu lembrei da menina lá de Palmas, que ela tem o sobrenome Nós Neto. estávamos conversando antes de vir para cá, né, sobre a pauta do que nós íamos falar, e aí você me questionou sobre essa questão, né? Quando você coloca o nome do pai no teu filho, ou do avô, e acrescenta, né, o Júnior, o neto, o pai, né? Tem o pai também. Não, e tem o sênior, né? Porque o Silvio Santos é sênior, se não me engano, não é? É nome dele mesmo? Mas ele não é sênior porque ele herdou esse nome do pai. Não? O nome dele mesmo. Então, e Porque tem... eu já conheci uma pessoa que... Senor, ele é Senor. Ah, tá. Senor. Então, porque assim, a criança vai nascer, aí os pais chegam de comum acordo, vamos colocar teu nome e põe Júnior, põe filho, e põe o neto, e põe o primo, e põe... Isso, gente, é muito comum, mas assim, você tá, como eu poderia dizer, fazendo uma cópia, né, de uma outra pessoa. Por mais que coloque o Júnior, que também não vibra legal, porque meu filho é Júnior, né? Mas na época eu não conhecia a numerologia e também não foi uma escolha minha, né? Por conta de toda a nossa história, que não vem aqui ao caso. Mas o Júnior não vibra legal. Você colocar filho, você tá colocando... Porque assim, gente, olha a dificuldade. Meu filho trabalha com meu marido no escritório. Aí liga lá, quer falar com o Douglas. Qual Douglas? É o Douglas pai ou o Douglas filho? Entende? Então é como se você estivesse copiando aquela pessoa, né? E isso também na questão espiritual. Eu acho que você acaba tirando a individualidade. Tira a individualidade. Por mais que você ache que tá honrando e tal. Exato. Por mais que você ache que esteja honrando, você tá trazendo, né, dentro daquela genética espiritual daquele ser, daquela criança, um DNA de um outro. E outra coisa que você falou também, de que eu acho que eu sinto isso, porque nem o Anselmo Spirigoni Júnior, né? A responsabilidade de que o pai foi assim. Então, todo mundo, a família pega e joga em cima dele que ele seja igual. Acaba trazendo também aquela responsabilidade, né? É o que você ele não falou. Pode ser ele. Tira a individualidade, né? Tira a individualidade. Porque o seu filho é seu filho. Teu marido é teu marido. Por que seu filho tem que ter o mesmo nome que o teu marido? Ele é um ser individual. Né? Ele é um outro ser. Ele é uma outra criatura. Né? Ele é um outro espírito. Então, por mais que no nome tenha o Júnior, o primo, o filho, que diferencia, mas acaba tendo aquele peso da responsabilidade, como você falou. E que muitas pessoas, às vezes, jogam aquilo, né? Você não é bem sucedido igual o teu pai. Mas você já colocou o nome igual. E aí a história daquela pessoa, né? O reflexo, né? Exatamente. E a história daquela pessoa já foi feita, agora é do filho. Exatamente. Cada um tem que criar a sua história. Bom, vamos lá, Gi. Perfeito. Muito bom colocar. Vamos aqui falar também, gente, antes o sorteio nós vamos fazer por último, para todo mundo ficar até o final, tá bom? Vai ser a última coisa. Uns minutinhos só. Faltam Aguenta a mão aí. Vamos falar também desse aqui, ó. O navio de Iemanjá. No dia 2 de fevereiro de 2024, vai sair o navio de Iemanjá de Santos, tá? Quem tá programando aí suas férias, já aproveita. O ano que vem, pro ano que vem. É um navio temático. Então, é um navio onde vai ter tudo voltado à mãe Iemanjá, né? Que é uma homenagem que o pessoal tá prestando a Iemanjá. Então vai ter show, tudo temático, comida, enfim, gente, vai ser um final de semana maravilhoso. Sai dia 2 e volta dia 5 do 2. Sai numa sexta-feira e volta numa segunda, né? 2, 3, 4, 5. É isso. Eu lembro que sai na sexta e volta na segunda. E, Gi, como é que faz para as pessoas participarem? Elas entra no Instagram, Navio de Iemanjá.
Tem Arroba. lá, @navio de Iemanjá. Tem Qualquer o Instagram. dúvida, vocês procurem agir no Instagram dela. Também que eu passo e ela passa contato. todas as informações Sim. que vocês precisarem, Eu tá passo bom? o contato dos Vamos tirar responsáveis. a cartinha de... Ai, eu adoro essa parte, gente. Ai, vamos só falar mais... Ah, ela pôs aqui o nome Tem das mais meninas. gente aí pra é que é sortear? Não, é da... Do pessoal do pessoal sorteio. das perguntas. Tá, é. mas você vai querer que eu tire uma cartinha? Mas o que você vai fazer hoje? Que Não, eu trouxe o baralho. Porque, gente, agora eu tenho que trazer o baralho também, né? Tem que fazer. Vamos tirar um conselho, então, pra alguém. Um conselho Um geral? conselho geral, que nem você falou. Vamos tirar um conselho geral para os pais. Para os pais. Dos seus- Isso, como gente. nós estamos falando de mapa numerológico infantil, Vamos falar vamos tirar uma carta conselho para os pais que estão nos assistindo. que estão nos assistindo. Isso aí. Tira uma daqui. Nossa, tudo a ver. Só pela foto. Gente, tudo a ver a carta que ela tirou. Ai, meu Deus. Ela tirou 6, os enamorados, né? Eu não vou nem tirar daqui, Ana. Eu vou falar já daqui mesmo, ó. A carta número 6, a carta dos enamorados, que é uma carta que fala muito sobre o amor familiar, sobre a família, sobre Ah, os isso aqui, ó. relacionamentos, né? Para que as pessoas elas comecem a se conscientizar que a família, né, a instituição família, ela deve ter a questão do quê? Da bênção. Né? Você vê que aqui tem um anjinho. É você abençoar o seu filho. Né? Infelizmente, no mundo atual em que nós estamos vivendo, as pessoas elas se afastaram muito das religiões, né? Da questão espiritual, de entender, né? Enquanto a humanidade não começar a entender que nós temos que fazer o caminho agora inverso, né? Que nós temos que voltar a dar uma educação para os nossos filhos mais espiritual. Eu não vou falar de religião, porque eu acho que religião é uma coisa muito individual, pessoal, e tem que ser aquilo que faz sentido para você, né? Não é porque uma determinada religião faz sentido para mim que ela vai ser boa para você. Não, muito pelo contrário. A religião ela é individual, Por é isso uma existem escolha. várias, hein, gente? Por isso existem várias, não existe uma boa, uma ruim. Não Sim. existe aquela que faz bem pra você. Sim, e todas levam ao mesmo propósito, Sim, que é verdade. fazer o bem, que é fazer a caridade, que é nos conectar com o divino, né? Com Deus, com a criação. Então, assim, essa carta dos enamorados eu achei muito pertinente, porque ela vem trazendo o quê? Antes de mais nada, respeite o seu filho. Por mais que ele seja uma criança, né? Ele é um ser individual. Então, primeiro você tem que entender o seu filho, procurar fazer uma conexão com esse filho e buscar uma ajuda também espiritual, né? Nós hoje falamos sobre terapia, que o mapa numerológico está inserido dentro desse termo, né? Terapia, mas existem várias outras, e inclusive essa questão da espiritualidade, de nos fazer ter nos ajudar, né? Nos abrir os olhos para que tenhamos para que possamos dar uma educação para os nossos filhos mais pautada nessa questão do respeito, da família, da espiritualidade, né? Porque antigamente as pessoas elas tinham essa coisa, né? Vamos respeitar o mais velho. Mas para uma criança respeitar o mais velho, você também tem que o quê? Conduzir ela para isso. Né? A própria questão de pedir a bênção, né? Pro mais velho, respeitar o mais velho. E quando fala de bênção, é importante a gente lembrar que o pai abençoa esse filho para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Né? Não importa a idade, não importa se o pai tem 80 e o filho 60. Exatamente. Tem que abençoar, né? Abençoar. Então vamos lá pro sorteio. Vamos fazer o sorteio. Vamos nessa. Vamos Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda. Tirei aqui, ó. Ó, a Patrícia dos Emirados Árabes. Ai, Patrícia, se você estiver assistindo aí, ó, entre em contato com a Gi. Entre A Gi em já vai contato. ficar internacional já. Patrícia, você entra em contato comigo através do meu Instagram, que é
Giane Ortiz _tarô, me chama no direct, mas na minha bio tem o meu telefone lá, o link do meu WhatsApp. Que vai já direto pro WhatsApp. Clicou, já vai direto no WhatsApp. Eu até prefiro, gente, porque às vezes passa horas ali, eu não vejo mensagem no Instagram. É verdade. E o WhatsApp é o tempo todo, né? O WhatsApp é uma ferramenta que a gente acaba constantemente consultando por mensagens, né? Por estar todo ali mais conectado. Então, se puder me chamar no WhatsApp, eu agradeço. Mas pode me chamar também pelo direct do Instagram, que eu vou te atender e depois nós vamos conversar bonitinho como funciona, pegar seus dados e tudo mais. Exatamente. Se você não conseguir encontrar ela, chama a Cris, que a Cris dá todas as coordenadas. Bom, semana que vem nós vamos falar sobre carreira, né? Nós vamos falar sobre a visão, né, da numerologia para nos auxiliar, nos ajudar na carreira profissional. Né? A gente fala teste vocacional, mas na verdade é só... O teste vocacional, ele é justamente isso, né? Trazer a visão daquilo que encaixa melhor no seu perfil. Exato, porque quando você sabe... Voltando a falar, quando você sabe do seu perfil, você sabe... É o autoconhecimento. Você sabe do seu potencial, você vai pegar essa energia e vai investir no que é... Olha, gente, vou falar no seu propósito. Vou falar uma coisa pra você. Hoje a gente tem tanta ferramenta para poder ser feliz no trabalho. Sim. Não é? O que nós precisamos é usar. É usar, exatamente, pôr em Aproveitar. prática. Exatamente, porque antigamente a gente não tinha isso. Antigamente a gente ia por orientação do pai e da mãe, que tá tudo certo por também. Impulso, né? Ou imposição. Mais ou menos. Mas assim, mas tá tudo certo, né? Porque na verdade não se tinha um mapa para poder, ou também não era acessível, ou também a gente não tinha visibilidade disso, porque hoje a internet trouxe isso pra gente, né? Sim. E antigamente as pessoas também tinham muito preconceito em relação à numerologia, a carta, enfim. Bom, graças a Deus tudo isso acabou. Nós estamos indo aí para ter essa liberdade, porque é isso que a gente tem, essa liberdade, né? Para poder resolver como adulto, né? No adulto, a gente tem essa liberdade para poder, com responsabilidade, porque ter liberdade não significa ser irresponsável, pelo contrário. Sim. Liberdade significa responsabilidade, porque a nossa liberdade não pode prejudicar o outro. Não. Aí a gente já passa do limite, já é outra situação. Exatamente. Bom, pessoal, então... você tem um áudio? Tem um áudio para finalizar. Vamos ver nosso então. Podcast de hoje. Oba! Bora lá, Cris. Bota esse áudio para rodar. Pra rodar aí, pra gente... Ele tá acendendo luzinha aqui, Cris. Tá, ele tá no... Tá ligado. Tá ligado? Bom, qual que é o áudio? Põe aí pra gente ouvir, sem o Bluetooth. No microfone. Vamos apertar aqui pra ver. Oi, Ana. O meu nome, Silene. Com C na frente, Silene. O que tem de numerologia nele, por favor? Entendi. Porque ela fala do Silene com S e Silene com C. Teria que fazer os cálculos. Os mapas, né? Teria que fazer o cálculo. O Silene vai na Gi, pega aqui o telefone com a Cris, faça o seu mapa, que você não vai se arrepender. É a irmã da Cris, a Silene. Até porque, Silene, a gente precisa ver o sobrenome também, né? A numerologia não é só pelo primeiro nome. Né? Existe sim a diferença entre Silene com S e Silene com C. Existe, claro, muda totalmente a vibração. Mas o nosso nome não é só o primeiro, é o nome completo. E mais a sua data de nascimento. E mais a data de nascimento. É isso aí. Bom, pessoal, então um super beijo. Obrigada pela audiência de hoje, de segunda-feira, que foi super legal, né, Gi? Bastante gente, exatamente. Né? E semana que vem eu já vou conversar aqui com a diretora para ver se eu vou mudar para segunda. E aí a gente, a gente vai se falando. Super beijo. Tchau, tchau, gente. Rádio Elite acabou de apresentar programa Relacionamento.com com a coach Ana Saran.